Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua casa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos a palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda e desejar inscrever-se, é só acionar aí, clicar o botão do inscreva-se e também acionar o sininho das notificações. Assistir o vídeo até o final, porque isso é muito importante, e também deixar o like aí se você quiser e puder e gostar do vídeo, para fortalecer aí o nosso canal e também compartilhar este canal nas suas redes sociais, com amigos, irmãos da igreja, família, enfim, com todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Nós postamos aqui neste canal aulas da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD. 2 aulas por semana, uma lição dos adultos e uma lição dos jovens. Então e alguns vídeos com temas bíblicos, também às vezes a gente posta no meio da semana, tá bom? Então, se você não é inscrito, aproveite aí, inscreva-se e conheça o meu conteúdo. Se você já é inscrito, muito obrigado por fazer parte aí do meu canal e acompanhar o meu conteúdo, toda semana. Que Deus em Cristo te abençoe. Hoje nós vamos iniciar o quarto trimestre de 2021 com a lição dos adultos, que vai estudar, que por sinal uma lições muito boas, ótimas, que vai estudar sobre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então nós vamos a partir de hoje estudar 13 lições abençoadíssimas, para as nossas vidas. Então eu já digo para você, pegue aí a sua revista, pegue aí o seu exemplar da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o seu caderno de anotações, a sua caneta, porque logo após a vinheta nós vamos começar a nossa aula. Não perca, porque a aula está muito boa. Na aula de hoje, na primeira aula desta revista, nós vamos estudar o mundo do apóstolo Paulo, o mundo do apóstolo Paulo. A revista, ela foi escrita, os comentários, pelo pastor Elianai Cabral, Elianai Cabral, um grande homem de Deus, é um pastor que se dedicou e se dedica, uma vida inteira para o ensino da palavra de Deus. Então nós já sabemos que vai ser uma bênção o trimestre, porque conhecendo o autor, eu tenho alguns livros dele, já li muita literatura dele, sabendo disso, temos a certeza de que nós vamos aprender muito nesse trimestre até o final do ano de 2021, se o Senhor assim permitir. Então hoje nós vamos estudar o mundo do apóstolo Paulo, lição de número 1. O texto áureo da lição diz: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, e porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Este é o texto áureo da nossa lição de hoje. A verdade prática diz: segundo a soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. A leitura bíblica em classe, como eu sempre digo aqui nas minhas aulas, é de suma importância que você realize a leitura bíblica em classe. Que está em Atos, eu vou deixar aqui na tela, Atos capítulo 26, do versículo 1 ao 7. Então você pode dar uma paradinha no vídeo, e efetuar a leitura se você ainda não o fez. A lição
ela está dividida em 3 pontos, né? 3 pontos principais. O primeiro, o mundo de Paulo no Império Romano. Nesse ponto nós vamos aprender entendendo a origem de Paulo. Subtópico 2, a geografia do mundo de Paulo e Paulo chamado para os gentios. O tópico principal de número 2, o mundo cultural de Paulo. Vamos ver aqui, a língua mundial daqueles dias era o grego, o mundo cultural do apóstolo Paulo e a influência da filosofia grega. E o tópico principal de número 3, o mundo religioso de Paulo. Vamos ver aí, Paulo se identifica como um judeu. Vamos ver também que Paulo foi criado dentro da fé judaica e o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentil. Então é isto que o povo gentílico, né? Melhor dizendo. Então é isso que nós vamos aprender nesta lição. Então vamos lá. A título de introdução, então o assunto desse trimestre, como eu já disse, é a vida do apóstolo Paulo. Então nós vamos aprender, né, compreender melhor aspectos da vida deste grande homem de Deus, né, grande homem nas páginas do Antigo Testamento, a sua contribuição literária, né, na confecção do Novo Testamento, né? Uma grande parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, né? Pelo menos 13 epístolas, né? Alguns pensam e atribuem a autoria da epístola aos Hebreus a Paulo. Se esse for o caso, são 14 epístolas, né? Mas nós não temos certeza disso, então afirmamos 13 epístolas. Então uma grande parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então nós vamos ver aqui algumas coisas, né, dentro desse trimestre sobre a vida do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos compreender um pouquinho como era o mundo na época do apóstolo Paulo, na época em que ele começou a atuar, né, no cristianismo. Então vamos lá, número 1, vamos para o ponto principal, número 1, o mundo de Paulo no Império Romano. Subtópico 1, entendendo a origem de Paulo. Então nós vamos colocar, né, um mapa aqui na tela, porque Paulo era natural de Tarso, né? Tarso era uma cidade da Cilícia, a capital da Cilícia, né? Na Ásia Menor. Então nós vamos colocar o mapa aqui para você ter uma noção de onde ficava a cidade natal de Paulo, né? Lembrando que Paulo é o nome romano, né? O nome romano de Saulo, que é a mesma pessoa, mas Saulo é um nome hebraico, né? O Saulo, Paulo era da tribo de Benjamim, e o rei Saul, né? O Shaul em hebraico, ele foi o primeiro rei de Israel e era da tribo de Benjamim. Então o nome Saul, né? Que transformado, transliterado para a nossa língua, né? E traduzido para a nossa língua portuguesa, virou Saulo, né? Shaul virou Saulo. Então Saulo e Paulo são a mesma pessoa, né? Só que Saulo é um nome hebraico e Paulo é um nome romano. E como Paulo foi enviado aos gentios, né? Então ele usa o nome de Paulo, sabe? Mas é a mesma pessoa, logicamente, né? Nós não temos a data exata, né, do nascimento de Paulo, tá bom? Aliás, deixando aqui uma ressalva, né, datas bíblicas são muito difíceis de precisar exatamente, certo? Então não tem como afirmar exatamente. Então dizia o pastor Antônio Gilberto, né, em um dos seus livros, que todas as datas bíblicas, a maioria delas são aproximadas, por isso que se usa o termo cerca de, né? Então Paulo nasceu em cerca do ano 5 antes de Cristo, tá? Então, fazendo uma conta
desse nascimento e da morte de Cristo, Paulo tinha cerca entre 30 e 35 anos quando Jesus foi crucificado. Tá? Jesus foi crucificado. Então, aproximadamente, a idade de Paulo era essa. Então, nesse ponto, nós aprendemos que ele era natural de Tarso, na Cilícia, né? Tarso era a capital da Cilícia, que ficava na região da Ásia Menor. Assumiu o nome romano de Paulo, porque Paulo tinha duas nacionalidades, era judeu e romano, né? Romano de nascimento, e ele nasceu em mais ou menos no ano 5 a.C., e quando Jesus foi crucificado, ele tinha entre 30 e 35 anos. Subtópico 2. A geografia do mundo de Paulo. Então, nós vamos ver lá que, geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano, né? Se você estudar o livro de Daniel, você vai ver que Daniel ele profetiza, Deus mostra para Daniel os reinos futuros, né? Começando com a Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, né? E o Império Romano. Então, na época do nascimento de Paulo, né? Na época do ministério de Paulo, o império que dominava o mundo era o Império Romano, ok? E naqueles dias, né, entre o ano 33 a 35 depois de Cristo, quem era o imperador romano era Tibério César. Você pode conferir isso no livro de Lucas, capítulo 3 e versículo de número 1. Tá? Então, naquela época o Império Romano, ele tinha muito avanço no Império Romano no que diz respeito a rodovias, a estradas, né? Tem uma informação aqui na nossa revista que a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, né? 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentava condições excelentes para viajar. Então, eram estradas muito boas, né? Estradas muito boas que possibilitaram as viagens naquela época, né? Tanto comerciais como as viagens de Paulo, né? Então, as estradas eram muito bem feitas, em ótimas condições, né? Na questão das vias marítimas também, os navios tinham muito acesso, e isso foi muito importante na época de Paulo para a expansão do evangelho, né? Então Paulo, ele fez, como você sabe, 3 viagens missionárias, né, com a base missionária em Antioquia da Síria, né? Ele fazia sua viagem, voltava para Antioquia, e assim fez por 3 vezes e evangelizou praticamente o mundo habitado daquela época, porque havia muito acesso. O Império Romano deu esse acesso a Paulo, né, e a todos aqueles que viajavam naquela época. Subtópico 3. Paulo chamado para os gentios. Então, Atos capítulo 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante. Então, todos nós conhecemos, se você é conhecedor da Bíblia, você vai se lembrar de Atos capítulo 9, quando Paulo ele vai com cartas das autoridades judaicas de Jerusalém para Damasco para prender os cristãos, né? Os adeptos da seita, né, chamado Caminho. E nesse trânsito de Paulo para Damasco, Jesus aparece para ele, né? E ali ele perde a visão, né? E ele vai para a casa de Ananias, e ali Ananias ora por ele, ele recupera a visão, e ali Deus mostra o chamado na vida de Paulo. Então foi de uma forma impressionante, né? De uma forma maravilhosa, né?
Então Paulo foi chamado para pregar aos gentios, diante dos reis, diante dos grandes, né? Diante dos tribunos, Paulo era um homem muito letrado e tinha capacidade para isso, né? Os outros apóstolos de Cristo, né? Eles restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, né? Anunciar Jesus à sua nação. Mas o Senhor chamou Paulo para ser o apóstolo entre os gentios. Eu acredito que você saiba, mas para quem não sabe, gentil é todo aquele que não é judeu, né? Então existe o povo judeu e os gentios. Nós somos gentios convertidos a Cristo e hoje chamados de igreja, né? Chamados de igreja. Então, os apóstolos, eles pregavam aos judeus, na sua maioria, logicamente, né? Pedro, ele pregou para Cornélio, né? Mas na sua maioria, eles foram chamados para pregar para os judeus. Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Então, esse ponto de número 1 vai nos falar isso, né? Vamos ver agora a síntese do tópico 1, que diz: a Pax Romana, a geografia e os meios de transporte urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Então, Paulo nasceu numa província romana, tinha ao seu acesso estradas romanas, boa locomoção, boa condição de locomoção, e ele usou tudo isso depois da sua conversão para ganhar e evangelizar a maior parte dos gentios. Então esse foi o ponto de número 1. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma discordância, né, também pode colocar aqui nos comentários para que nós possamos interagir. Então vamos lá. Número 2, o mundo cultural de Paulo. Vamos ver um pouco agora do mundo cultural em que o apóstolo Paulo viveu. Número 1, subtópico, uma língua mundial daqueles dias era o grego. Então, o grego koiné, era o grego comum, né? Não era o grego clássico dos filósofos gregos, né? O grego koiné, ele era uma língua muito popular, difundida na época. Por quê? Porque Alexandre, né, o Grande, quando dominou o mundo, o Império Grego, ele helenizou o mundo, digamos assim, né? Espalhou a língua grega aos 4 cantos da terra. E o grego que ele espalhava era o grego comum, um grego mais, vamos dizer assim, mais simples de aprender, para que se espalhasse com mais profundidade. Então, a língua daquela época, a língua predominante, né? É lógico que existiam outras línguas, mas era o grego e o grego koiné. O Novo Testamento, né, foi escrito no grego koiné. Alguns linguistas, alguns estudiosos, eles acreditam que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, porque foi escrito para os judeus e depois foi traduzido para o grego, né? Mas isso para nós hoje, nessa aula, não tem tanta relevância. O que entendemos é que a maioria, né, a totalidade esmagadora do Novo Testamento foi escrita em grego porque era a língua comum naquela época, né? Subtópico 2, o mundo cultural do apóstolo Paulo. Então, o Império Romano, ele respeitava a diversidade religiosa, desde que respeitassem os deuses do Império. Então, quando alguém fazia parte do Império Romano, eles poderiam até ter outras divindades. Era tolerável, mas eles também deveriam venerar os deuses romanos. Por que o cristianismo foi perseguido pelo Império Romano até a época de Constantino, 312, 300 a.C.? Por que isso? Porque os
cristãos não veneravam os deuses romanos. Então, havia como se fosse uma barganha. Vocês podem adorar os deuses de vocês, porém vocês têm que adorar os nossos deuses. E havia, em especial no mundo romano, adoração ao próprio imperador. E os cristãos não praticavam esse tipo de adoração, eles adoravam só a Deus, só a Jesus. Então, por isso eram perseguidos, né? Mas, de uma forma geral, o Império Romano tolerava outras religiões, né? Outras maneiras de pensar, desde que também adorassem os seus deuses, né? Nós hoje, né? A realidade atual, segundo a nossa revista aí, das diversidades culturais e religiosas, pode abrir caminhos para que de maneira inteligente evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo no Areópago, né? Em Atenas, Atos capítulo 17, Paulo usou aqueles vários altares, e dentre eles havia o altar ao Deus desconhecido, e Paulo então ele vai aproveitar isso para evangelizar. Então, o meu pensamento sobre essa liberdade religiosa, essa diversidade cultural, ela na verdade é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de pregar o evangelho, porém corremos o risco de sofrer a influência de outras culturas, de outros deuses, de outros tipos de adoração. E se nós não estivermos firmes na convicção de que Jesus é o único Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que nós devemos adorar só Ele, nós podemos, se não tivermos essa fundamentação, nós podemos cair no erro de absorver as outras culturas, né? E chamamos isso de ecumenismo. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, sincretismo religioso. Então, essa diversidade cultural, ela é uma faca de dois gumes, né? Tomemos cuidado com isso. Então, vamos lá. Subtópico 3, a influência da filosofia grega. Então, no mundo de Paulo, a influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, né, muito combatido pelos escritores do Novo Testamento, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos naqueles dias, é o que eu acabei de dizer agora. Né? Então, na época de Paulo, na época de João, o apóstolo João, havia os adeptos do gnosticismo, né, que era uma filosofia totalmente, de caráter totalmente diferente do cristianismo, né? Algumas coisas que os gnósticos, né, não é uma aula sobre gnosticismo, mas algumas coisas que os gnósticos eles acreditavam é que a matéria era má, então o corpo não tinha valor nenhum. Então você podia fazer o que você quiser com o corpo, que o que prestava era a parte imaterial do ser humano, né? Uma outra coisa sobre Jesus que os gnósticos falavam é que Jesus, depois que foi batizado, ele recebeu um éon. O éon é uma entidade superior, né, que veio sobre Cristo no seu batismo, né, e que fez dele o enviado de Deus. Então isso é uma heresia, né? Uma outra coisa é que o mundo foi criado por um éon maior, um éon superior, né, que criou todas as coisas. Sabemos que quem criou todas as coisas foi Deus. Então, o mundo de Paulo recebeu essa influência do gnosticismo. Então, ele combateu isso, né, principalmente na carta aos Colossenses. O apóstolo João, ele combateu isso, né? João até fala, né, que aquele que não acredita, que não professa que Jesus veio em carne, nós não devemos nem recebê-lo, né? Naquela época, nem recebê-lo em nossa casa. Lógico que é preciso adaptar essa interpretação nos dias de hoje, né?
esse receber em casa, mas esse é outro assunto, mas combatendo essa questão, né, dos gnósticos dizerem que a matéria era má. Ou seja, se Jesus era bom, então Jesus ele não poderia ter vindo em carne, né, porque a matéria é má. Então, se Jesus era bom, ele não poderia ter vindo em carne, porque a carne era má, segundo os gnósticos, né? Então, esse ponto aí, vimos aí o mundo cultural, lógico, de uma forma bem resumida, né? Do mundo cultural na época de Paulo, certo? Então, vamos para a sinopse, né? A síntese do tópico 2. O grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo, e como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Então, a língua principal daquela época era o grego. Eu, particularmente, creio que o apóstolo Paulo falava o grego, né, que era a língua mais comum, o hebraico, que é a língua nativa dele, do povo judeu, né, o aramaico, que era o dialeto aprendido na Babilônia, que era usado também no dia a dia, e também o latim, que era a língua romana, né? A língua criada na região do Lácio, em Roma. Então, eu acredito que Paulo falava esses idiomas e talvez até algum outro, eu não sei, né? Esse é um pensamento meu, por ele estar vivendo no meio dessas 4 línguas, grego, hebraico, latim e o aramaico, certo? Vamos para o último ponto então, né, indo para o final da nossa lição. Último ponto, diz o mundo religioso de Paulo. Então, vamos lá. Subtópico de número 1. Paulo se identifica como judeu. Nós vamos ler Atos capítulo 22, Atos capítulo 22, versículo 3, nós vamos ver que Paulo, ele era um judeu, né? E ele não tinha vergonha disso, ele se identificava como um judeu, certo? Versículo 3 de Atos 22, e quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então Paulo, ele era um judeu, né? Ele tinha nacionalidade judia, judaica e também romana, né? Também romana, porque ele nasceu na região da Cilícia, a província romana. Porém, era judeu. Ele era judeu de sangue, vamos dizer assim, né? Sua família era judia. Subtópico 2. Paulo foi criado dentro da fé judaica, né? Então, a circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Então, se você ler aos Filipenses 3 e 5, você vai ver que ele foi circuncidado conforme a lei judaica. Então, Paulo, ele foi criado dentro da lei judaica. Tanto que ele foi levado a perseguir os cristãos, porque eram contrários em algumas coisas à lei judaica. Então, ele era zeloso pela lei, né? Ele era fariseu, zeloso pela lei, né? O fariseu, ele tinha uma característica de interpretar a lei literalmente, né? Então, Paulo, dentro da fé judaica, ele se tornou um ardoroso defensor da Torá, a lei dos judeus, né? Que compreende os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Obedecia todas as leis, todas as regras, né? Requeridas, porque ele era um fariseu, né? Então ele tinha uma interpretação muito ortodoxa e engessada da lei. Então ele era um judeu mesmo, que obedecia à lei de Moisés, né? Ele era extremo, né? Obedecia ao extremo a lei de Moisés.
E o subtópico 3, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao mundo gentílico. Então, qual foi o palco, o púlpito, né? Vamos trocar a palavra palco aqui por púlpito. Qual foi o púlpito que Paulo pregou? O mundo gentílico, né? Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho ao mundo gentílico. Então ele falava pelo menos 4 línguas, né? Eu penso assim, o pensamento meu, 4 línguas, e tinha as características para pregar aos gentios. E nós aprendemos aqui que Deus, ele escolhe cada um de nós para a função certa, né? Porque ele já sabe como nós somos, o que nós temos de característica, e ele usa aonde ele achar melhor. Então ele fez isso com Paulo, ele pegou Paulo e colocou para pregar diante dos reis, dos tribunos, porque conhecia muito, lia muito, muito bem instruído, né? Então ele tinha todas essas características. E ele não se importava, isso aqui é muito interessante, eu achei interessante que o autor, pastor Elianai Cabral, coloca aqui, que ele não se importava com status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago em Atenas, né? Então ele entrava em qualquer lugar, ele entrava e saía, né? Tanto nos palácios, como pregava na rua, pregou na ilha de Malta, pregou dentro do navio, pregou nas sinagogas. Então, onde Paulo chegava, ele anunciava o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos agora ler a síntese do tópico 3, né, para encerrar a aula. O apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Então, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, dentro da fé judaica, e ali ele pôde aprender, né, tudo sobre a fé judaica, e depois que ele se converteu, ele foi pregar para os gentios. Então, na lição de hoje, só dando uma recapitulada rápida aqui, né, o que nós aprendemos? O mundo de Paulo, né, o mundo do apóstolo Paulo. Vimos aí o mundo romano, né, o mundo de Paulo no Império Romano. Vimos também o mundo cultural de Paulo, né, e também o mundo religioso de Paulo. Então eu espero que esta lição sirva de bênção para a sua vida, sirva de enlevo espiritual, né? E essa é a primeira de muitas, né, de mais 12 lições aí até o final do ano sobre o apóstolo Paulo. Você não pode perder a última, né, a próxima lição e até a lição de número 13, tá bom? E peço a você mais uma vez, deixa o joinha aí, nos ajude aí para fortalecer o canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se. Me ajuda a chegar aí a 1000 inscritos. Estamos numa meta aí, né? Já há algum tempo, para chegar a 1000 inscritos. Nos ajude aí, né? Fortalecendo o nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima aula.